Sejam todos bem-vindos e bem-vindas à terceira edição do VNT Summit. E esse ano trazendo uma novidade, a gente vai falar de inovação e produto. Essa que é uma área dentro do grupo de tecnologia e inovação. A gente falou muito esse ano nas lives do SATS, vocês já viram muita coisa que aconteceu, mas a gente vai trazer aqui a Lívia e a Marina falando um pouco mais sobre o que é esse mundo de inovação, né? Tanto se fala em inovação, tanto se fala em startup, mas não é só ter camisa preta, né? Ter post-it na parede, um palco e é isso, né? Não. Inovação tem toda uma questão de resolver um problema com tecnologia, o que é esse mundo de startups, o que a gente está fazendo no Cubo, todo esse aprendizado que a gente está tendo, como que a gente vai começar, como uma empresa que há 30 anos desenvolve projetos, começar a desenvolver produtos, né? Aprender com esse jeito startup de fazer produtos, o que é MVP, o que é POC, mas também como que a gente alavanca negócios de um jeito mais rápido, como as startups fazem, para a gente também evoluir conforme a evolução tecnológica da inovação chegou, tá? Vem dar uma olhada, tá muito legal essa palestra, abrir os horizontes para a gente começar a pensar mais, né? Vai ter muita iniciativa legal de inovação esse ano. Embaixadores da inovação, não deixem de acompanhar. Um grande abraço e boa palestra. Olá, pessoal. Um grande prazer falar com vocês, comunidade ventureira e também com quem acompanha a gente pelas redes. Eu sou Lívia, minha autodescrição é que sou uma mulher branca, cabelos e olhos castanhos, estou com uma camiseta cinza dos nossos embaixadores de inovação aqui do Venturos, e hoje eu atuo no Venturos como gerente de produtos, e meu grande desafio é tornar o nosso portfólio de ofertas ainda mais atrativo para a gente impactar em valor nos nossos clientes e oferecer cada vez mais soluções para eles. Oi, pessoal. Obrigada por assistir hoje a gente aqui. Eu sou a Marina, sou Head de Inovação aqui do Venturos. Eu sou uma mulher branca, olhos e cabelos castanhos também. Estou usando uma camisa cinza dos nossos embaixadores e um colar amarelo e um preto. Bom, falando um pouquinho de mim, né? Eu sou formada há mais de 10 anos, né? E primeiramente eu comecei a atuar muito no mercado de criativos, né? E fiz uma migração para a parte de tecnologias depois que eu fui empreender, né? Hoje eu sou aqui, né, responsável pela área de inovação, que a gente tem muito esse objetivo de se conectar com parceiros e startups. Bom, a gente separou algumas perguntinhas, tá? Mas se vocês tiverem alguma outra, pode nos parar a qualquer momento, né? E aí, contando um pouquinho desse ano, né, que foi uma área nova para a gente aqui no Venturos, queria saber, Lívia, como que foi, assim, qual que foi o momento do Venturos, como que foi o ano de 2024, né, e qual que é a estratégia para os próximos anos? Bom, a gente passou agora no ano de 2024, e eu acho que não só 24, 23, enfim, o Venturo já está nessa toada de uma grande transformação, né, de um olhar para o futuro. E pensando em área de produto, a gente teve um grande desafio aí de criar novos produtos. Então, pensando em como que a gente podia resolver problemas de negócio que hoje os nossos projetos estavam olhando e poderiam entregar cada vez mais. Então, a gente teve um foco bem grande em inteligência artificial, visão computacional, blockchain e computação quântica. E a gente criou alguns produtos, e agora a perspectiva para 2025 é a gente amadurecer ainda mais esses produtos, né? Então, colocá-los no mercado, fazer a validação junto com os nossos clientes, entender como que eles efetivamente impactam, né, nos negócios, como que a gente pode tornar essas ofertas cada vez mais aderentes, né, aos mercados que a gente atua. E tem sido um movimento bem intenso e também um trabalho em equipe que une diversas áreas aqui do Venturos. E para você, Mar, conta um pouquinho como que foi seu ano e como que você está olhando para 2025. Boa, obrigada. Complementando, né, um pouco da sua visão, acho que para a inovação também foi um ano de muita experimentação, né? O Venturos, ele tem um DNA de inovação, mas quando a gente fala de inovação aberta, muda um pouquinho, né? Porque a gente está falando de
de disrupção, né, e olhar para parcerias. E aí, o que a gente fez foi muito experimentar, né, e amadurecer a área, né, focando naquilo que a gente tem de melhor, né, que são as nossas tecnologias. Então, a gente buscou focar nessas parcerias, né, que se conectam com os nossos centros de excelência, né, de IA, de tecnologias emergentes. E aí a gente acabou encontrando 2 parceiros, né, que são a Quati, que é uma startup de computação quântica, e a Implant, né, que é uma deep tech, onde a gente está aplicando toda uma tecnologia de blockchain ali na parte de rastreabilidade, né, dentro do setor do agro. Então, em resumo, foi esse momento muito de experimentar, entender o momento do Venturos, né, amadurecer. Quando a gente fala de inovação, por mais que a gente fale muito, né, somos inovadores, sempre há uma disrupção, né? E quando há essa disrupção, há o novo e há aquela certa ansiedade, né? Então, foi amadurecimento mesmo, eu acredito. Ah, legal. E entrando nesse tema aqui de inovação, Má, quero que você me conte um pouquinho para os ventureiros, para os nossos espectadores, qual que é a diferença entre inovação aberta e inovação fechada? Boa. Quando a gente fala, né, da inovação tradicional, que é a inovação fechada, é muito da gente trazer as ideias e trabalhar as ideias e criar e construir dentro do ambiente da empresa, né? Quando a gente olha para a inovação aberta, a gente já tem essa quebra de barreiras, onde a gente já busca parceiros que podem ajudar ali nesse desenvolvimento, né? E muitas vezes acelerar o processo, acelerar o go-to-market, né? Que é a estratégia do produto ser validado e ir para o mercado. Então, essa quebra, né, de barreiras é a chavinha ali que muda tudo, né? E aí, a inovação aberta, né? Hoje a gente não olha só para startups, né? A gente fala com universidades, a gente fala com parceiros, né? E o Venturos, ele tem uma característica, né, que ajuda muito a gente, né, nesse quesito de trabalhar com parceiros, que é a gente está num polo tecnológico, né? A gente está próximo de universidades e a gente também está com uma posição ali no Cubo, né? Então, foi bem bacana essa virada de chave, né, de quebrar um pouco do conhecimento que a gente tem aqui e buscar esse conhecimento de fora. Legal. E aproveitando esse gancho aí, vamos falar um pouquinho do Cubo. Como que é estar num espaço como o Cubo e para quem que o Cubo está disponível? A comunidade ventureira toda pode participar? Como que funciona isso? Conta um pouquinho para a gente do Cubo. O Cubo, ele é um hub de inovação, né? Para quem não conhece, o Cubo é um dos maiores hubs de inovação da América Latina. Agora eles até expandiram, né, para fora do Brasil também. E estar num espaço como esse, ele gera muito valor, porque a gente quebra um pouco também da nossa... sai um pouco da caixinha, né? Quando a gente está no Cubo, a gente tem acesso, né, a investidores, a startups, a outros players de inovação, a corporates, não é um espaço só dedicado para startup, ele tem todos esses diferentes players junto. E, além disso, né, o Cubo ele tem uma característica de ser um hub vertical, então ele tem algumas áreas de atuação, né? Então, que são os hubs temáticos, que é fintech, ESG, e agro, né, entre outras áreas. E é ótimo para a gente no Venturos, né, que nós somos de uma certa forma agnósticos, né, quando a gente olha para o setor, então a gente pode explorar ali diversos segmentos ali, né, dentro do espaço. E é um espaço que eu acho que desafia muita gente, né? Porque quando a gente está no Cubo, né, além de trabalhar, a gente ter um ambiente aberto, né, para sentar, para buscar lugar, para se conectar, a gente tem acesso a muito conteúdo de qualidade, né, eventos. A gente tem acesso a um espaço que tem um objetivo, né, de ser colaborativo e de criar comunidades, né? Então essa conexão no Cubo é muito boa, né? A gente tem algumas posições, né? Para quem quiser aqui do Venturos acessar, só conversar comigo, a gente pode se organizar. Eu gostaria muito que todo mundo fosse, é um dos meus grandes objetivos, principalmente para 2025. Um grande benefício, né, até falando um pouquinho da geração de valor do Cubo, né, é que eu falei que ele é um hub que ele tem diversos temas, né? Então, não só para a gente pesquisar temas relacionados às nossas tecnologias, mas
o time de RH, o time do marketing, né? O marketing já foi visitar o Cubo em alguns eventos lá e teve contato um pouquinho, para buscar startups que podem ali também ser interessante para a sua área, né, para o seu negócio. Então, isso de estar lá e buscar e ter contato com as startups é bem interessante para as outras áreas também, não só as áreas de tecnologia aqui. A gente teve a visita do time do RH esse ano, foi bem legal. As meninas foram lá, visitaram, passaram um dia com a gente, entenderam, né, tiraram toda dúvida de como que funciona, processo de inovação, é bem legal para entender e viver isso um pouco na pele. E também é um espaço que a gente pode buscar para fazer experimentações e benchmark, né? O nosso gestor, ele costuma dizer que toda vez que ele vai no Cubo, ele recebe um tapa na cara, né? Um choque de realidade. Porque, às vezes, a gente está aqui muito na nossa bolha, né? Criando coisas que a gente acha que são inovadoras, mas quando a gente olha para o mercado, e principalmente o mercado de startup, que é um mercado muito rápido, né? A startup ela não tem tempo, né? E esse é às vezes, o grande diferencial comparado com uma corporate, né? Então, ela não tem tempo, então ela é muito ágil. Então, tem muitas soluções que nascem assim diariamente, né? E é um espaço que a gente consegue se conectar e fazer essa pesquisa de mercado que ela acaba sendo bem orgânica, né? Então, eu recomendo para todo mundo que queira conhecer, queira viver um pouco de inovação na pele, só me chamar e a gente agenda uma visita lá. Legal, Má. Bora pro Cubo, né, pessoal? Bom, só comentar que para produtos foi bem interessante a presença no Cubo, né? Porque a gente pôde fazer algumas pesquisas ali com algumas outras corporates, entender, fazer um pouco de bench, né, com as startups que têm soluções semelhantes às nossas. Então, realmente é um ambiente muito rico e muito propício para a gente conseguir ter uma visão ali de como que o mercado de tecnologia está funcionando e como que os segmentos enxergam, né? Mais do que isso, né? Por ser uma estrutura segmentada, como que esses segmentos eles enxergam a inovação e o desenvolvimento de novas soluções. Exato, é bem legal, bem enriquecedor nesse ponto de vista. E aí, falando, né, de novas soluções, eu também queria ouvir um pouquinho da área de produto, né? Como que você constrói o portfólio, né, de produtos e as ofertas hoje? Ah, legal, Má. Bom, hoje a gente usa duas bases para poder criar o nosso portfólio de novos produtos e ofertas. A primeira base tem a ver com as tecnologias que são estratégicas para a gente, né? Então, esse ano a gente divulgou o nosso novo radar tecnológico, Corram para Ler, que está riquíssimo. E, inclusive, a gente tira desse radar, de toda essa pesquisa que a gente faz para estruturar o radar, a gente usa também para a gente estruturar a nossa estratégia pensando em portfólio, né? Então, as tecnologias que a gente viu que vão ser mais impactantes e que dialogam inteligência artificial, visão computacional, blockchain e computação quântica. Além disso, outra base que a gente utiliza são os segmentos de mercado que a gente tem mais intimidade. Então, ao longo desses 30 anos de mercado, aí, de atuação do Venturos, a gente já percebeu que a gente tem um know-how muito grande em alguns segmentos. Então, vamos falar que os principais para a gente hoje são indústria, agro, saúde, parte de utilities, né? Então, tudo que tem no Cubo. tudo tem no Cubo. Parte de utilities, bem focada, mais olhando ali parte de área de energia, né? E área financeira, desde meios de pagamento até instituições financeiras e bancárias. Então, são segmentos que a gente já tem bastante experiência, como eu disse, e aí a gente une, né? Une a questão das tecnologias que são estratégicas aos segmentos que são estratégicos, e aí o resultado de tudo isso é um portfólio com ofertas mais verticalizadas, focadas em gerar impacto para esses segmentos, né, de forma mais estruturada. Isso tudo colabora até para a gente ter um norte melhor em relação a como que a gente vai amadurecer esses produtos, quais soluções são relevantes para esses segmentos, como que a gente pode explorar ainda mais as tecnologias. O Venturos ele tem uma riqueza muito grande, né, por ser um instituto de pesquisa e desenvolvimento que tem um time fantástico de pesquisadores, de especialistas. Então, com isso, a gente consegue tirar muita coisa nova. A gente consegue estar ali no futuro, já pisando ali no futuro, né? Então, a gente olha muito para isso quando a gente pensa em construir o nosso portfólio de ofertas e produtos.
Bem legal ouvir um pouquinho. E quando olhando para todo, né, essa estratégia de produtos, hoje o que que você, entende que é um desafio ali dentro da área de produtos? Bom, vou falar um pouquinho de um desafio que eu acho que é um desafio um pouco geral de mercado, né? Uhum. Nesses últimos 10 anos que eu venho atuando no mercado de tecnologia, eu já atuei em empresas de diversos setores, segmentos e de diversos portes, né? Então, desde startups até multinacionais. E eu brinco que o Venturos ele tem um problema muito bom, que é que as pessoas são muito envolvidas e muito proativas. Então, quando eu assumi a posição como gerente de produtos, muita gente veio me procurar, muita gente trouxe novas ideias, ideias excelentes de produtos. Desde ideias novas, assim, que os próprios profissionais já estavam pesquisando, querendo entender melhor, até mesmo outras competências técnicas que a gente já tinha desenvolvido aqui dentro do Venturos, que foram vistas como oportunidades para a gente desenvolver produtos e ofertas. Então, acho que o principal desafio, quando eu olho para tudo isso, é a questão de priorização e priorização dessas para a gente dar os passos iniciais em produto. Então, um desafio comum assim, né, para o mercado, exatamente porque a gente hoje está exposto a milhares de conteúdos, a milhares de referências. Então, olhar para quais são as soluções que a gente estrategicamente tem que desenvolver hoje é um pouco complexo. Não é um trabalho fácil, não é uma coisa que não é uma tarefa que você consegue facilmente tirar assim da cartola e falar, são esses que vão ser estratégicos. Então, a gente olha muito, como eu disse, na parte de portfólio de ofertas e produtos, a gente olha muito para as tecnologias e para os mercados, mas a gente tenta alinhar bastante com os objetivos estratégicos do Venturos. Então, o que a gente busca hoje como companhia como um todo, né? E é um trabalho em grupo. É um trabalho em grupo, todas as ideias, todos os novos produtos que foram propostos passaram por uma avaliação, foram discutidos dentro do time, né, de tecnologia, inovação e produtos. A gente chegou a explorar bastante, trouxemos feedbacks para as pessoas para entender um pouco melhor e alinhamos para a gente chegar hoje nos produtos que a gente mira em 2025 para validação e amadurecimento. Então, um grande desafio, mas que gerou também muito conteúdo para a gente trabalhar em 2024. Boa. Essa questão da proatividade, ela é bem interessante, né, que também a Sim. gente organizar, né, todas as startups que vinham de vários canais, né, também é uma coisa que eu também me deparei com isso, né. É Mas interessante, né, começar o trabalho já com um monte de gente envolvida, isso é ótimo. sim, sim. E aí fazer toda uma governança, né, que aí é Sim. o mais importante, né, como que a gente mostra, né, que tudo isso tem um processo, né. Alinhar expectativas, né? Legal. Sim, legal. Vou aproveitar aqui, Má, e perguntar para você como são selecionadas e avaliadas as startups que chegam hoje. Então, quando você recebe esse monte de ideias também, de sugestões de startups, como que é a visão estratégica hoje do Venturos para selecioná-las? Ah, boa. Eu gosto dessa pergunta porque a gente tem alguns caminhos para receber startups, né. Então hoje a gente tem uma aba no site onde as startups podem se cadastrar, a gente tem algumas indicações internas, a gente tem startups que chegam para a gente via Cubo, a gente tem também startups, né, e parceiros que chegam via eventos, né. E aí uma vez que chega qualquer, empresa ou startup, eu estou sempre muito aberta a ouvir, né, mas aí depois elas passam por um processo de triagem, né, que aí é onde a gente começa a refinar e priorizar dentro daquilo que a gente acha importante, né. E aí, depois dessa conversa inicial, o que a gente olha, né? A gente olha muito do qual que é a inovação que isso está trazendo, qual que é a viabilidade, né, técnica, né? Se a gente tem essa competência, se é uma competência que a gente quer avaliar. Então, a gente passa a avaliar, de fato, a solução como um todo, né? E aí, passando, né, dessa segunda fase de triagem, a gente tem
eu resumiria em 2 tipos de relacionamentos principais, né, que são 2 formas de trabalhar com startups. Que a primeira é criando parceiros estratégicos, onde a gente pode co-desenvolver projetos em conjunto, a gente pode ir para um caminho mais de aprendizado, de conteúdo, de marketing, né? Então, são parcerias mais estratégicas para a gente. E a segunda é a parte que a gente tem ali de aceleração, né? Onde a gente fica, de fato, ali próximo da startup, atuando no produto, né? E aí, para essa segunda fase, então a gente passa por um novo refinamento, né? Então, primeiramente, né, a princípio, todas as startups têm que estar alinhadas com as tecnologias que a gente trabalha hoje, né? Principalmente no centro de excelência, como você falou, IA, blockchain, quantum. E uma vez que essas startups passaram ali, né, para o nosso programa de aceleração, ou estão ali em caminhos a serem uma das startups que a gente gostaria de acelerar, aí a gente já olha muito o estágio de maturidade, né? Que quando a gente olha para startups, a gente tem o estágio de ideação, de MVP, de growth, de tração, de escala, né? Nosso foco é muito mais em startups no estágio inicial, mas que já tenham um modelo de negócio, né? O produto validado. E que possam, de fato, usufruir as nossas tecnologias, né? Que daí a gente consegue fazer esse match, né? Do que a startup tem de mercado, de abertura, e o que a gente tem também para oferecer e virar um ganha-ganha no final, né? Então, esse basicamente é o nosso processo de aceleração, né? E aí, uma vez que a startup é aprovada, também acho que vale ressaltar que no ambiente de startups não é só a parte, né, financeira que às vezes importa, mas também todo o relacionamento, né, que está junto com uma corporate pode proporcionar, né, que é a maturidade, que é clientes, né, então as startups hoje em dia elas não pensam muito só nesse objetivo, né? Mas também como que as corporates podem agregar delas ao produto, né? E aí a gente tem essa aproximação de fazer mentoria, de estar próximo da startup, né? De fazer um follow-up. Legal. Bom, agora eu vou mudar totalmente aqui o roteiro. Vamos falar um pouquinho sobre um tema que a gente ouviu em 2024 absurdamente, exaustivamente, que é falar sobre IA, né? Então, vamos falar um pouquinho sobre visão mesmo, acho que mais para a gente dar uma descontraída e trazer um tema aí do momento que me conta um pouquinho, Má, como que você enxerga o tema de IA hoje? Você acredita que é um hype que vai passar, que nem o metaverso, ou que é algo que a gente tem que estar bem atento e bem alinhado, assim, estrategicamente a essa tecnologia? Sim. Na minha visão, IA, ela é um tema que é bem positivo, né? O jeito que a IA veio para agregar nosso dia a dia, né? E eu não acredito que seja um hype passageiro, né? A gente tem uma tecnologia que ela tem como amadurecer ainda mais, tem várias outras linhas, né, de pesquisas que a gente nem explorou ainda. Então, eu acho que é uma tecnologia que veio, de fato, para ficar e para transformar nossas vidas, nossos negócios, né, de uma forma mais a longo prazo também, né? E aí você falou do metaverso, né? Diferente do metaverso, que ainda tem, né, estudos, o Meta, inclusive, ainda está focando, né, na pauta de metaverso, mas é uma tecnologia ainda que há uma certa incerteza nas aplicações, né? Como isso vai ser no nosso dia a dia. Então, acabou que foi um hype, né? E diferente de IA, que a gente quando veio o ChatGPT, que foi uma das tecnologias que teve maior adoção nos últimos tempos, tem até um gráfico que ontem eu vi, que eu não lembro os números, mas, assim, em termos de time, eu acho que foi uma das tecnologias que mais, né, teve adoção dos usuários. A gente vê isso muito aplicação no nosso dia a dia, né? Hoje, para a gente usar no nosso trabalho, tem aumenta a nossa produtividade, assim, que a gente consegue perceber, né? E se isso a gente já vê de uma forma mais palpável, né? Imagina para as empresas, para o negócio, né? Quando a gente está falando de grandes dados, né? Então, eu acho que ela ainda tem muita coisa, né, de oportunidade que ainda a gente vai ver surgindo no próprio Cubo, né? Falando de startups, a gente vê, acho que eu conheço uma startup de IA nova a cada semana, não tem como. Então, é bem legal ver como que está sendo o desdobramento, né?
E falando de produtos, né? Como que você vê esse hype da IA? Bom, na minha visão, IA é um tema extremamente estratégico e está bem distante de ser um hype. A inteligência artificial eu comparo muito com quando começou a era da internet, né? Uma revolução no mercado da tecnologia, né? A capacidade da inteligência artificial de aprender, de analisar dados, de tomar decisões cada vez mais autônomas, ela vai mudar, ela tende a seguir mudando toda a relação que a gente tem, não só com o mercado de trabalho e com pensando em relações B2B, mas também toda uma sociedade, né? Então, acho que as empresas elas já podem colher muitos benefícios, né? Pensando em como otimizar seus processos, melhorar a experiência do colaborador, do cliente, e até mesmo criar novos produtos e novas ofertas a partir da IA. Hoje eu vejo que está num momento bem inicial, a gente, inclusive, o Venturos, olhando para produtos, se posicionou de uma maneira bem estratégica, no sentido, a gente tem algumas ofertas voltadas para essas empresas que estão começando a navegar na inteligência artificial. Então, desde ofertas de consultoria, em que a gente consegue, a várias mãos, pensar quais são os desafios de negócio do nosso cliente, desenhar uma estratégia de implementação de IA para efetiva resolução de problemas, até mesmo a gente já tem um produto também focado em IA generativa, que é possível criar agentes inteligentes, já começar a colocar a IA para gerar impacto real no negócio, né? Então, eu vejo que a IA é estratégica, vai seguir sendo. A gente tem sub-áreas aí, quando a gente fala de visão computacional, a gente está falando de IA também. Então, veja como a gente vê como estratégico mesmo, né? A gente tem alguns produtos já, inclusive também de visão computacional, para a resolução de problemas reais ali, né? A gente tem não só essa parte de consultoria, que é o que a gente chama de AI Discovery, AI que tem 2 subprodutos, que é o Inception e o Consulting, mas a gente olha para a visão computacional pensando no Precavision também, de como a gente usa isso para melhorar a segurança dentro de ambientes de trabalho, seja indústria, saúde, construção civil. Então, eu vejo que a IA ainda tende a gerar muitos frutos e que as empresas elas realmente têm que se posicionar nesse sentido de um olhar estratégico, de investir também nos seus talentos, né? Então, ter parceiros como o Venturos conseguem, desde o início, capacitar os funcionários para poder usar a IA da melhor forma, pensar em recursos, como que a gente vai implementar, ter quick wins com essas soluções, porque como é uma tecnologia nova, também existe uma demanda, né, das grandes empresas e até mesmo das áreas de gestão de ver os resultados disso na prática. Então, vamos seguir aí, desenvolvendo e crescendo com IA, porque tem muito a beneficiar, realmente. Falando de uma coisa meio off-topic aqui sobre IA, acho que o ChatGPT, ele conhece tanto a gente quanto o nosso terapeuta já, né? Sim, sim, com certeza. E tende a conhecer cada vez mais, né? Porque a IA ela precisa de dados, né? Então a gente. E é uma coisa que, às vezes, eu vejo algumas pessoas falando, mas vou compartilhar meus dados. Pessoal, todo mundo tem conta bancária aqui, né? Então, não é segredo para ninguém que os dados já estão disponíveis, né? Claro que a gente tem que olhar para a segurança desses dados, né? Hoje a gente tem uma frente de blockchain aqui no Venturos, né? Então, uma das nossas ofertas dentro do nosso portfólio de produtos é o Eagle Audit. O Eagle Audit é um produto de blockchain focado em segurança de auditoria para garantir a segurança de contratos inteligentes. Então, quando a gente pensa em segurança, né? A gente olha para o mercado financeiro que pode ter perdas gigantescas. Então, a gente tem pensado também em soluções que estão ali já abertas para o mercado, para a comunidade de desenvolvimento, que já pode acessar gratuitamente, e também com a opção de ter isso dentro das empresas, que a gente vai disponibilizar agora em 2025 nas principais stores, né? Para que as empresas possam utilizar e garantir uma maior segurança dentro
considerando aí a implementação de blockchain, contratos inteligentes. Mas se eu for parar aqui para falar de segurança, vamos ter mais uma longa conversa. Mas legal. Mas muito bom acho que falar disso. é legal aproveitar, né, que aqui no Ventures a gente tem uma solução, né, própria para os nossos colaboradores, que Sim. também está disponível no mercado. Mas quando a gente traz esses dados, né, que são mais sensíveis à empresa, né, é bom sempre considerar usar esses ambientes, né, de dados de IA que são mais controlados. A instância privada é essencial, né? Agora não é nem mais é um must have, né? Então temos que ter, não tem como, pensando em ambiente corporativo, né? Por isso também não adquirir soluções que estão disponíveis no mercado, a gente não sabe muito de como que é trabalhado por trás, né? Ter uma empresa como o Ventures acaba se tornando extremamente atrativo, porque a gente consegue garantir que tem todo esse cuidado no tratamento dos dados, todo esse cuidado também na privacidade, né, desses dados, para que as empresas não se sintam, né, de forma alguma invadidas ou com seus dados estratégicos compartilhados de nenhuma forma. Sim, é bem importante essa parte. Sim. Bom, queria abrir para a plateia, então. Legal. Alguém tem alguma dúvida, pessoal? Bom, minha pergunta, eu gostaria de saber como as pessoas, né, como os colaboradores podem se envolver mais com essa cultura de inovação. Boa. Começando aqui, então, do meu lado, né, mais de inovação. Esse ano de 2024, né, acho que nem eu falei, a gente teve um grande amadurecimento ali, a gente fez alguns projetos que são bem legais, então a gente está com uma parceria bem bacana com o time de cultura. Então, a gente tende a trazer mais coisas, né, para dentro de casa também, para os colaboradores participar. Então, primeiramente, fiquem atentos às nossas comunicações, né? Mas uma coisa que eu sempre gosto de enfatizar é que inovação não é tanto sobre tecnologia, é sobre pessoas, né? Então, a gente aqui tem muito mais o papel de ser o facilitador desse processo, né? De conectar com esses ambientes, né? Então, ficar sempre próximo do time de inovação é bem interessante, né? Para aprender um pouco mais e poder aproveitar de tudo isso que a gente tem para trazer, né? Então, minha dica é, primeiramente, né, ficar atenta nas comunicações, que a gente tem algumas novidades, né? E participar das iniciativas que a gente tem, né? De cultura de inovação, para poder se aproximar, né, da inovação em si. Uma coisa que eu gostaria muito é de ter oportunidade de ouvir as dores de cada uma das áreas que a gente tem, porque, como eu falei, né, para a gente buscar parceiros de co-desenvolvimento, a gente foca muito nas tecnologias que a gente tem dentro de casa e que a gente quer, né, que se tornem produtos, projetos, né? Mas a gente consegue também usar de startups, de parcerias de outras formas, né? Às vezes contratando, às vezes trazendo também ali para um projeto dentro de cada área. Então, estou super aberta a ouvir, né, um pouquinho das dores de cada um de vocês. Para ver como que eu posso, às vezes, trazer startups que são, né, de outras áreas de atuação, não só dessas tecnologias que a gente falou anteriormente, né? E vamos visitar o Cubo. Acho que é super importante, principalmente em 2025. A gente gostaria muito, né, de ter mais pessoas lá no local. A gente pode fazer uma visita guiada com alguma área, né? Então, acho que em linhas gerais seria esses os caminhos para se conectar com inovação. Você quer complementar, Lívia? Posso fazer também um convite para produtos. Esse ano que vem, agora 2025, a gente tem o grande desafio de amadurecer os nossos produtos, ter cada vez mais feedbacks do mercado, seja desde os nossos leads até mesmo os nossos clientes. Então, chamar aí a comunidade ventureira aí para ofertar, né, os nossos produtos, trazer de volta aqui para mim os olhares de como isso está sendo percebido pelo mercado, o que a gente pode observar, o que a gente pode melhorar, não só de funcionalidades, mas também de proposta de valor, como que a gente fica cada vez mais aderente a esses mercados que a gente é estratégico, que somos estratégicos, né? Então, vai ser bem importante, então, convidar para quem tiver interesse em se engajar também com essa frente, para a gente crescer esse portfólio e torná-lo cada vez mais atrativo. Queria fazer uma pergunta também em relação... Eu sou entusiasta de AI, também da Ventures, estou aqui há 3 anos, gosto de startup, de inovação.
E uma pergunta um pouco ligada ao que ele fez em relação a, como eu falo muito da Venturus, que a própria Venturus fala muito de IA, de tecnologia, de inovação, eu queria fazer a pergunta para as duas em relação a isso. O que eu posso falar para as pessoas quando perguntam da Venturus, que produto a Venturus já tem em relação ao IA que a gente pode oferecer, que muitas pessoas me perguntam, além de fazer MBA em IA, eu gosto, sou entusiasta de startup. Então, as pessoas me perguntam sobre a Venturus, eu gostaria de saber o que a produto já tem em relação a startup. Que startup já tem de produtos também, que a gente já pode divulgar, que a Venturus vai comercializar, que nós, como aventureiros, temos total interesse que a Venturus cresça ainda mais. Então, eu sou entusiasta, queria poder conhecer um pouco mais para poder ajudar também a Venturus em relação a isso. Ótima pergunta. Obrigada pela pergunta. Qual que é seu nome? Jorge, obrigada, Jorge. Bom, falar sobre o portfólio de IA, primeiro, quando você for falar do Venturus, pode falar que a gente é referência em IA. Temos um time de pesquisadores, de especialistas que estão não só desenvolvendo pesquisas, mas desenvolvendo produtos focados em inteligência artificial. Hoje a gente tem algumas ofertas, a primeira delas é a nossa linha de AI Discovery, que o foco, o objetivo é descobrir problemas de negócio que podem ser resolvidos com IA e passar um plano estratégico analisado pelos nossos especialistas para os nossos clientes poderem dar esse primeiro passo. Então, dentro do Discovery, a gente tem o AI Inception, que dura 7 dias, e que a gente tem um trabalho um pouco mais tiro curto, e a gente tem o AI Consulting, que ele é mais completo, então a gente consegue fazer desde a análise dos sistemas e dados desse cliente até chegar numa prova de conceito que a gente mostra como que essa solução desejada pela empresa pode ser aplicada efetivamente. Então, é um produto bem rico, uma oferta bem rica. A gente também tem algumas opções, assim, já assim, ofertamos até para os nossos clientes o nosso AI Workshop, que a gente dá uma base teórica também para os times poderem usar IA. E a gente tem a nossa solução dos nossos agentes inteligentes, né? Então, uma plataforma que o cliente pode criar agentes a partir de uma instância totalmente privada e contando com todo o apoio do Venturus para essa criação. Então, desde o onboarding para a utilização da ferramenta, até mesmo uma instrução para poder como criar esses agentes que sejam eficientes e apoiem esses colaboradores. Então, por exemplo, a gente está trabalhando agora com um cliente que adotou na área jurídica, focado em contratos, e aí estão sendo desenvolvidos agentes focados nessa parte de elaboração, revisão de contratos, para poder ser um assistente efetivo dentro do time jurídico. Então, além disso, também estamos com outros focados em saúde, indústria, enfim, algumas opções aí que a gente pode apresentar e explicar um pouquinho melhor para os nossos clientes. Eu vou falar de visão computacional porque, para a gente que está na tecnologia, a gente sabe que visão faz parte, né, de inteligência artificial. E a gente tem uma solução chamada Precavision, que é uma solução com foco na segurança do trabalho. A gente faz detecção de EPIs via visão computacional. A gente está olhando bastante para a indústria, construção civil, saúde, e já temos aí também alguns early adopters desse produto, olhando para como identificar, né, as EPIs, gerar relatórios e tomar ações na sequência efetivas nesse sentido de assegurar a segurança do trabalho, né? Então, nesse olhar de IA, visão computacional, são essas as nossas soluções que estão disponíveis no portfólio. A gente também tem soluções focada, como eu disse, né, de blockchain, que é o Eagle Audit, auditoria de contratos inteligentes, e o VNT Innovation Finance, que é já a computação quântica para mercado financeiro. Mas, se quiser trocar uma ideia um pouquinho melhor sobre isso, entender um pouquinho mais o nosso portfólio, estou totalmente à disposição também, viu, Jorge? Pode me chamar. Obrigada pela pergunta. Boa. Complementando aqui do lado de inovação aberta, a gente não tem nenhuma startup acelerada de IA ainda. Estamos estudando uma para o ano de 2025. A gente tem alguns projetos, né, de subvenção que a gente submeteu esse ano, que estão em fase de aprovação, que aí usa, né, de tecnologias de visão computacional, de IA generativa. Mas falando das startups que a gente tem parceria, né? E aí,
Hoje a gente tem 3 startups com a gente, então seria uma oficial, 2 não oficiais, né? E aí, dependendo do bate-bola que a gente está na fechamento ali da contratação, a gente vai cortar essa parte ou não no vídeo. Mas acredito que até 2025 a gente já tenha conseguido assinar esse contrato, né? Então, falando dessas startups, né? A primeira é a Acta, que inclusive ela está aqui nessa portinha aqui, se você entrar, que é uma startup de robótica, né? Que foi a startup que deu início à área de inovação, né? Então, eu gosto de enfatizar isso, né? Porque foi a partir desse primeiro contato, primeiro trabalho com a startup, que a gente viu a necessidade de fato, estruturar uma área de inovação aberta, né? E aí a Acta ela veio muito para atender uma demanda que a gente tinha dos nossos clientes, né, que é de robótica, mas que a gente não tinha a intenção de trabalhar hardwares aqui dentro do Venturos, né? Então, hoje a gente tem essa solução da Acta, que complementa muito do que a gente tem a oferecer, né? E eles trabalham tanto na parte de logística, né, com a automação ali de fazer usar os robôs, né, para tudo que é pesado, né, perigoso. Tem um robô deles que atende também a área da saúde, ali na parte de triagem, e um último que é de propaganda, né, que é usado muito em feiras, pelo time da Acta, a gente já usou feiras que a gente proporcionou e até alguns clientes estão contratando. Agora, as não oficiais seriam a Aquati e a Implante, né? Que a gente tem projetos aí que atendem, né, tanto a parte de computação quântica e blockchain. Né? A Aquati é uma startup que ela está no momento muito inicial. Então, eles estão nessa fase de validação da ideia e a gente está ali junto com nossos experts, né, ajudando a aprovar essa ideia, né, e criando essa solução, né. E é uma startup de computação quântica para prevenção de catástrofes climáticas, né, que é uma coisa que a gente viu bastante em 2024, né, a gente teve o episódio lá em Porto Alegre, a gente teve em Valência, então, e é uma coisa que com todas essas mudanças, né, infelizmente, né, a gente pode ter mais, então ela vem muito para atender isso e a gente consegue olhar isso não além, né, da parte de prevenção também da sociedade, mas também para negócios, né, como o agro, né, como que isso vai impactar em muitos segmentos. E, por fim, a Implante, né, que é uma startup, ela é uma deep tech. Deep tech é uma área bem legal, né, de trabalhar, que são soluções mais que vêm de base científica. E a Implante é uma startup, né, que a solução deles, eles fazem clonagem de mudas de plantas de cana-de-açúcar. Então, com essa clonagem que eles fazem, né, com esse método que eles desenvolveram, eles garantem que a muda seja mais produtiva, né? Então, hoje, se a gente planta, espera 9 meses para colher, imagina o quanto que a gente tem de impacto financeiro, né? Se essa muda não é boa daqui 9 meses, porque é uma coisa que a gente não consegue saber antes. Então, eles conseguem garantir que essas mudas sejam mais produtivas, né? E a gente entra com uma parte toda de blockchain, né, para fazer todo o rastreio dessa cadeia, dessas mudas. Aí a gente vai decidir no futuro se essa parte vai ou não. Meninas, eu queria pedir para vocês falarem um pouquinho sobre a ação dos embaixadores, porque essa ação ela está vindo muito para incentivar a cultura de inovação dentro do Venturos, né? Como que ela nasceu e como que vocês entendem que essa ação vai permear 2025? Boa. Bom, a gente começou esse grupo dos embaixadores esse ano, né? Como eu falei, quando a gente fala de inovação, primeiramente a gente está falando de pessoas e a gente precisa que todos os colaboradores estejam junto com a gente para a gente conseguir, de fato, né, fazer trabalho com as startups, a gente ter produtos, a gente validar produtos. Então, a gente criou esse grupo muito com o objetivo também de não queremos que a inovação esteja só no time de inovação e tecnologia. A gente quer que todo mundo tenha know-how de inovação, todo mundo seja inovador, né? E cada time, seja RH, seja financeiro,
seja administrativo, que são mais, às vezes, processuais, também tenham esse perfil de inovação, né? Então, quando a gente montou esse grupo, né, a gente buscou montar uma equipe que fosse multidisciplinar. A gente queria pessoas de todos os times, né, para estarem representando ali. A gente queria pessoas com diversidade. Então, a gente conseguiu também atender isso, né? E aí começamos o trabalho, né, um mês atrás, mais ou menos, né, primeiramente com um treinamento. E a nossa ideia é, agora que a gente fez esse treinamento, teve esse choque inicial, né, do que inovação, como que a gente pode trazer isso no nosso dia a dia, né, não só esperar que o time de inovação traga algo, porque às vezes a inovação ela não é só sobre disrupção, né? A gente fala muito também de inovação no processo, inovação na cultura, inovação dentro de marketing. Então, a gente consegue ter pequenas camadas de inovação dentro de uma organização, né? E até legal que ontem eu estava numa palestra e um dos slides foi, né? Não é culpa do time de inovação, né? É um problema organizacional. Então, quando a gente traz isso também como cultura, fica muito mais fácil o nosso trabalho, né? E a gente consegue também, de fato, tirar as coisas do papel. Então, a gente, para o ano de 2025, né, está trabalhando ali em parceria com o time de cultura, de RH, para que esses embaixadores, né, esse grupo, que a princípio a gente formou um grupo, mas assim que isso validar, a gente pode repensar e abrir mais isso, né, obviamente. Esses embaixadores ajudem a gente também a trabalhar nesses temas estratégicos, usando inovação, usando as ferramentas de inovação, né? Sendo mais ágeis, né? Pensando mais fora da casinha, não só a gente esperar que isso seja top-down, né? Mas que isso também seja bottom-up. E que também cada um, né, dessas pessoas que a gente escolheu, que elas também sejam embaixadores dentro da sua área, né? Então, esse conhecimento, que eles repassem, né? A gente espera que o conhecimento não fique só neles, mas que eles tragam isso, tragam para a sua liderança, tragam para os seus pares. Então, esse é um pouquinho do trabalho, né? Para 2025, a gente tem um grande desafio de coordenar esse grupo, dividir, né, essas ações estratégicas que o Venturus tem, né? Como eficiência operacional, produtividade de IA, entre outras. E os embaixadores ajudarem a gente a conquistar esses objetivos estratégicos, né? Que daí a gente sai muito do campo das ideias, tipo, cultura, mas mostra resultados reais, né? E, inclusive, a inovação é muito voltada para resultados, né? A gente tem que olhar para KPIs, a gente tem que olhar para algumas métricas também. Então, esse é o nosso objetivo de 2025.